Amigas, amigos, olá! Teríamos hoje um vídeo sobre a inclusão da Bolívia no Mercosul, mas tiros em um comício atropelaram este vídeo. Então vamos debater uma outra coisa. O episódio de ontem nos Estados Unidos, disparos de armas de fogo em um comício de um candidato presidencial, Donald Trump. Eu sei de uma pessoa que, se não morreu, ficou gravemente ferida ontem. É uma senhora bastante velha que já estava com saúde debilitada, chamada Democracia dos Estados Unidos. Se ela ainda não morreu, ela está por um fio. É o que a gente vai debater no nosso vídeo de hoje. Como a gente pode interpretar este episódio? E é só isso que eu vou fazer hoje. Eu não vou entrar em teorias conspiratórias. Será que houve realmente o tiro? Será que era ketchup na orelha do Donald Trump? E coisas do gênero. Eu acho que a polícia pode fazer isso melhor do que qualquer um de nós. Eu acho que o jornalismo investigativo pode fazer isso melhor do que a gente. Então hoje a ideia é nós interpretarmos o que aconteceu, ou melhor, como a gente pode ver significados neste episódio. Para tanto, eu começaria apresentando para vocês uma fala de Vladimir Safatli acerca da produção da verdade na sociedade, a interpretação do episódio, qual é a verdade acerca deste episódio, como eu e você poderemos interpretar isso. Diria Safatli, uma sociedade cujas instituições e práticas são racionais seria necessariamente capaz de regular seus conflitos a partir da exigência aos sujeitos de explicitarem suas razões para agir e de avaliarem tais ações a partir da procura do melhor argumento, ou seja, a razão nos permitiria orientar nossas ações a partir do consenso possível produzido pela procura do melhor argumento. Você pensa de uma forma diferente da forma como eu penso, mas eu apresento a você argumentos racionalmente constituídos, eu apresento a você argumentos que são empiricamente válidos, e você, racional como eu sou, se convence que a minha posição é superior à sua, ou o contrário. Então nós temos a lógica da argumentação no convencimento e na superação de conflitos na sociedade. Por que Safatli, entretanto, usa o futuro do pretérito, seria, permitiria? Porque é óbvio, ele não acredita nisso. É a introdução de um texto na qual ele está mostrando como este era um ideal hegemônico, iluminista da nossa sociedade e que não corresponde em hipótese alguma à realidade. Não corresponde porque para isso funcionar nós precisaríamos de seres humanos que são efetivamente racionais e equivalentes. O mundo ocidental já até tentou fazer isso através da lógica do consumismo, da lógica da indústria cultural, impondo determinados padrões, impondo a subjetivação destes padrões. Mas o mundo ocidental, na prática, nunca conseguiu fazer isso. Ele conseguiu, ao contrário, produzir concentração de renda, produzir pobreza, produzir exclusão que faz com que nós não sejamos equivalentes, nós não tenhamos mesmas formas de ver a realidade e, portanto, esse ideal de argumentação para a resolução dos conflitos, na prática não ocorre. Como então a verdade é produzida idealmente e na nossa sociedade? Agora quem nos ajuda é Christian Dunker, diria ele, a cidade é a matriz da verdade como história compartilhada, da qual se pode dar testemunho de convivência comum. Então, onde nós produzimos a verdade, pessoas que são diferentes umas das outras, nós produzimos na praça pública. Eu coloquei aqui a imagem para vocês do Jardim de Epicuro. É na praça, é no bar, é no jogo de futebol, né? É no local de trabalho, onde você encontra o diverso, o diferente, né? E com o qual você vai colocar as suas experiências, compartilhar as suas experiências, atritar, complementar com as experiências do outro. E aí sim nós temos um processo social, coletivo de produção de verdades. Mas a nossa sociedade não é uma sociedade que se pauta por isso. O próprio Dunker nos explica. A pós-verdade substitui essa experiência pelos condomínios e compartimentalizações, compartimentalizações étnicas, e parece perceber que com a vida digital alguém pode sentir que está mais próximo simbolicamente do Oriente Médio do que do seu vizinho de frente. Então, ao invés de nós nos encontrarmos na praça, no shopping, que seja, não,
Não, porque nós temos o condomínio fechado, nós temos a escola privada, nós temos a privatização dos espaços e das relações sociais, criando, portanto, junto a outra pessoa, um outro completamente desigual do que eu sou. E, portanto, essa pessoa que não pensa como eu, afronta os meus costumes, afronta as minhas necessidades. Eu tenho, com relação a esta outra pessoa, medo, um afeto fundamental de circulação na nossa sociedade. Medo transformado em raiva, em agressividade, como nós temos crescentemente na política aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos também. E ainda Dunker completa essa condição de verdade, de falsa verdade, pós-verdade, na palavra Oxford, na expressão Oxford. Ele completa isso dizendo: a versão contemporânea da pós-verdade retoma de maneira modificada vários aspectos pré-modernos da verdade, ou seja, uma verdade, vejam, inflacionada e subjetivada. Subjetivada é a minha verdade. Inflacionada, inchada, superlativa. A minha verdade é a verdade que está dada, é a única verdade que existe e todas as outras devem ser eliminadas. Uma verdade que se confunde com processos sociológicos de individuação, com prerrogativas estéticas do gosto e com a força política das religiões. É verdade aquilo que eu gosto, aquilo que me apetece. É verdade aquilo que o pastor diz no culto, o grupo do qual eu acho que eu faço parte, assim sucessivamente, reforçando, consequentemente, a lógica de atrito entre esses diferentes grupos crescentemente incomunicáveis, ininteligíveis na sociedade. É nessa sociedade que a gente vai entender o episódio de ontem. E é nessa sociedade que nós vamos dar significado para este objeto, para esse fenômeno de ontem. Né? E o Guardian soltou hoje cedo uma reportagem que ajuda a ilustrar essa situação. Diz o Guardian: a natureza emocional e histórica do momento se presta à manipulação, confirmando preconceitos existentes que desencadeiam emoções muito fortes de medo e ansiedade, disse Ong, um pesquisador entrevistado. Acho que é isso que precisamos observar e ter cuidado. Eu diria só observar, ter cuidado não adianta mais, a coisa já degringolou, né? A gente tem desde ontem circulando essa foto, né, de Evan Wush, da Associated Press, com o presidente, o ex-presidente americano George Bush, o Donald Trump, o candidato Donald Trump, né, sendo levado com sangue no rosto, né? A mão dele desaparece no alto da foto, né, como se ele estivesse segurando ou tocando a bandeira dos Estados Unidos. Trata-se de uma foto icônica, uma foto então que vai alimentar enormemente, voltando a Dunker, a emotividade, né, a relação de filia, de gosto das pessoas republicanas mais radicalizadas em relação a Donald Trump. Uma situação, e voltando à reportagem do Guardian, né, uma situação que alimenta a emotividade inerente e, consequentemente, a agressividade de parte a parte. E isto vai ser largamente utilizado na campanha eleitoral a partir de agora, né? E como Jamil Chad já nos colocou, na madrugada de hoje, na manhã de hoje, diz ele: a ordem é de estabelecer uma narrativa que impulsione sua campanha agora com o contorno de um suposto herói. Então é Donald Trump que enfrentou as redes sociais, que enfrentou o Partido Democrata, que enfrentou a fraude eleitoral, a justiça dos Estados Unidos que o persegue, e agora querem tolher Donald Trump fisicamente. Ele é um herói contra todos esses males e em nome daqueles que ele representa, reforçando esta condição. Donald Trump estava ligeiramente à frente de Joe Biden na corrida eleitoral até na semana passada, ligeiramente à frente. Isso poderia ser revertido se o Partido Democrata parasse, quem sabe, com a sanha de troca de nome, se o Partido Democrata se unificasse. Mas o que nós passamos a ter a partir de agora? Subi essa postagem ontem, logo após o episódio nas redes sociais. Eleição americana, dada a polarização, tem no engajamento um diferencial. Quem conseguir colocar mais eleitores para votar terá vantagem, como aconteceu aqui no Brasil. Qual era a chance
do candidato Bolsonaro reverter o voto de tradicionais eleitores petistas, né? Quase nula, quase nula. Da mesma forma, qual era a chance de a esquerda levar as pessoas que estavam orando para pneus, né, votarem em algum outro candidato? Quase zero, quase zero. Mas nos Estados Unidos há um diferencial frente ao Brasil. Nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Então a pessoa precisa estar registrada e a pessoa precisa fazer o voto dela. Ela tem que ter a iniciativa de voto. Se a pessoa está desestimulada em relação à eleição, então ela simplesmente não vai votar, não vai votar. Daí a necessidade, haja vista eu não conseguir convencer a outra parte das minhas necessidades, da minha correção, no caso da eleição, há que se levar massas de pessoas que pensam como eu penso, Donald Trump, Joe Biden, para votar. Quem levar mais terá vantagem, até provavelmente vencerá. Mas quem é Joe Biden? De um lado, há democratas em dúvida sobre a saúde de Biden e quem sabe substitutos de Joe Biden. Kamala Harris. Sim, Kamala Harris, a desaparecida, né? Então, se Joe Biden tem supostos problemas ligados à idade, Kamala Harris tem um problema ligado à visibilidade. Quando ela entrou como vice há 4 anos, então havia grandes esperanças de uma mulher vice-presidente, uma mulher que se colocasse, que articulasse com o Congresso, que fizesse viagens internacionais. A maior parte das pessoas no Brasil e nos Estados Unidos não sabe o que é Kamala Harris, tá certo? Há quem fale Michelle Obama, né? Então trata-se de um partido democrata que não sabe o que está fazendo, né? E em contrapartida nós encontramos Trump, que leva um tiro no comício, um tiro que acabou ferindo ele muito levemente, mas é um disparo de arma de fogo que quase pegou o seu rosto e produz esta imagem, esta foto. Então, o que nós podemos esperar nas próximas semanas em termos de pesquisas de intenção de voto? Talvez uma abertura, né? A boca do jacaré abrindo, não é? Com um distanciamento maior entre Donald Trump e Joe Biden ou qualquer outro candidato que os democratas venham a inventar. E com a possibilidade de Donald Trump na presidência, o que nós vamos ter? Nós poderíamos ter a implantação do programa que já foi citado por Joe Biden na entrevista coletiva, na última entrevista coletiva, o programa 2025, não é? Né? Trata-se não de um programa oficial do Partido Republicano, mas uma série de propostas desta fundação conservadora dos Estados Unidos que pode influenciar a gestão de Donald Trump a partir do ano que vem, se eleito. E influenciar de que maneira? As propostas são, por exemplo, o governo. O projeto 2025 propõe colocar toda a burocracia federal, incluindo agências independentes, como o Ministério da Justiça, diretamente sob controle do presidente. Elimina as burocracias e o presidente manda diretamente nessas instituições e pode fazer substituições de funcionários, colocando seus funcionários de confiança. Não teremos, portanto, mais governo americano, não teremos sequer governo republicano, teremos governo de Donald Trump. Ainda mais, imigração num clássico, retomar o muro físico de separação com o México e aumentar as restrições a imigrantes nos Estados Unidos. Clima e economia. Incrível a ideia de retomada da economia do petróleo e do gás, com menores investimentos na chamada transição energética, tecnologia e educação. O plano propõe eliminar diversas expressões de leis e normas federais, como orientação sexual, diversidade, igualdade, inclusão, igualdade de gênero, aborto, direitos reprodutivos. Então, a ideia de perseguição às minorias. Então, nós temos tudo isso se desenrolando nos Estados Unidos já nos últimos anos, intensificado nos últimos 4, 5 anos, né? Mas agora com uma chance muito maior de estas propostas conservadoras entrarem, tendo em vista o contexto no qual nós nos encontramos nos Estados Unidos de facilitação da veiculação de uma verdade parcial emotiva alimentada pelo episódio de agora dos tiros no comício. Vamos acompanhar com muito cuidado o restante da eleição, porque a gente pode ter não apenas episódios de violência de parte a parte, para acompanhar o desenrolar, né, do processo eleitoral e as eventuais propostas de governo dos Estados Unidos para o ano que vem. Era isso para hoje, uma rápida reflexão acerca dos episódios no comício de Donald Trump nos Estados Unidos.
Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica em relação ao vídeo já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.